Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, uma alegria nós estarmos juntos, mais uma vez, na nossa transmissão semanal. E hoje o tema do nosso programa é, afinal, todo governo é uma quadrilha de ladrões? Esse tema provocante, provocativo, surgiu porque eu estava lendo esse livro aqui, do Rodney Stark, que é Reformation's Myths, os mitos da reforma protestante, né? 5 Centuries of Misconceptions and Some Misfortunes. 5 séculos de mal-entendidos e algumas desgraças, né? Bom, o fato é o seguinte, quem é Rodney Stark? Rodney Stark é um sociólogo, historiador, que analisa um pouco a história do cristianismo. Só para dizer, ele não é cristão. Ele, aliás, ele mesmo diz que ele gostaria até de ter fé. Gostaria de ser, ele acha o cristianismo tão bonito, mas ele não consegue crer. Só que eu lendo, né, na página, isso estava lendo por causa do nosso curso, né, sobre Lutero. Está aqui, ó. Estamos dando um curso aí sobre a vida de Lutero. Então estava lendo essa coisa de reformação. Lá pelas tantas, né, quando eu cheguei na página 21, tem uma citação de Santo Agostinho. E a citação de Santo Agostinho é tirada do livro A Cidade de Deus. Tá? E Santo Agostinho diz o seguinte, vou ler aqui na minha cópia, porque está impresso também aqui em latim. Santo Agostinho diz, é o livro 4, capítulo 4, da Cidade de Deus. Afastada a justiça, o que são na verdade os reinos, senão grandes quadrilhas de ladrões? Remota itaque justitia, quid sum regna nisi magna latrocinia. Vejam, essa pergunta de Santo Agostinho, ela tem um contexto, mas isso pulou na minha frente assim, dizendo, puxa vida, o momento que o Brasil vive já, né, há anos, um momento de crise moral dentro da política, das instituições políticas. Que coisa! Espera lá. Eu já li essa citação em algum lugar. Onde foi que eu li essa citação? E aí me veio que eu tinha lido na Deus Caritas Est, número 28, ou seja, é uma encíclica do Papa Bento XVI, em que ele usa essa frase de Santo Agostinho, inclusive cita em latim, né? Remota itaque justitia, quid sum regna nisi magna latrocinia. Aí eu fui ler o texto de Bento XVI e vi que esse número 28 é uma coisa fantástica para inspirar o momento que o Brasil está vivendo. Então a razão de ser desse programa é nós olharmos para essas duas realidades institucionais. O Estado e o governo, assim especificamente mais do que o Estado, o governo, né? E a Igreja. Como é que essas duas realidades, sem abandonarem o seu específico, podem se inspirar mutuamente, né? Então, vamos lá, vamos por parte, e assim, a proposta do nosso programa aqui é positiva, eu não estou aqui, atenção, esse programa não é para dar conselhos nem ao governo, nem à oposição. Esse programa tem por finalidade dar paternos conselhos àqueles que são alunos do site. E eu tenho alunos do site que são governo, e eu tenho alunos do site que são oposição, e tenho alunos do site que são muito pelo contrário e não querem se envolver em política. Então,
para esses 3 grupos de alunos do site é que eu gostaria de falar, ok? Portanto, não estou mandando recado para ninguém. Eu estou mandando recado para você, que é meu aluno e que está assistindo esse programa. Ou seja, falando com você, é um diálogo, né, com os meus alunos. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é um governo, né? Porque se a gente vai saber se um governo é ou não é um latrocínio, se é ou não é uma gangue, qual é a diferença entre o governo, sei lá, e o PCC? Essa é a pergunta que faz o próprio Santo Agostinho. No final aqui do texto de Santo Agostinho, é só um parágrafo, esse capítulo 4, né? Santo Agostinho diz assim: foi o que com finura e verdade respondeu a Alexandre Magno, certo pirata que tinha sido aprisionado. O que esse pirata falou? Então, Alexandre Magno era supostamente o governo, né, do Império Grego. E a polícia do Império pegou um pirata. Alexandre Magno, então, de fato, quando o rei perguntou ao homem que lhe parecia isso de infestar os mares, ou seja, como pirata, respondeu ele, o pirata, com franca audácia. Em grego, nós diríamos, né, paresia, né? Olha a resposta do pirata, o piratazinho inteligente e petulante. O mesmo que a ti parece isso de infestar todo o mundo. Mas a mim, porque eu faço com um pequeno navio, chamam-me ladrão. E a ti, porque o fazes com a grande armada, chamam-te imperador. Touché. O pirata disse, olha aqui, você é um imperador, você está conquistando o mundo, eu sou menos pretensioso, a única coisa é que eu tenho um navio, você tem uma frota. Eu tenho meus companheiros de pirataria, você tem um exército, então qual é a diferença? Né? Ou seja, então nesse sentido, a única diferença entre o governo e o PCC seria o tamanho. Mas, veja, Santo Agostinho vê a diferença entre o governo e a pirataria. E onde ela está? Está na justiça. Ou seja, é aquilo que é o objetivo desta instituição chamada governo. E a justiça é uma realidade racional. A justiça é uma realidade que nós, seres humanos, podemos enxergar com a luz natural da razão, olhando para a natureza humana e olhando para a realidade da sociedade. Então é isso um pouco que nós queremos fazer, enxergar, refletir com a luz natural da razão sobre a realidade, claro, do Brasil, o impasse moral que vive a instituição governo no Brasil, independente de quem esteja governando, se esse é aquele partido, direita, esquerda, de cima ou de baixo. É a instituição que nós precisamos analisar. Tem algum problema acontecendo com a instituição. Tá? Por quê? Porque o brasileiro, ele tem a mania de achar que mudando, né, as pessoas, ele resolveu os problemas. Mas ele não entende que tem um problema institucional. É o famoso ditado, assim, um pouco chulo, um pouco vulgar, que eu vou aqui adaptar, né? Ou seja, mudam as moscas, mas a porcaria embaixo continua a mesma. Não adianta mudar de mosca, vamos contratar moscas novas. A porcaria que está ali embaixo é a mesma. Então, para você entender o que é essa história de instituição, eu vou começar com eu vou fazer uma análise, essa análise é um pouco longa, você aguenta aí, mas eu quero, para você não ficar segurando o negócio, onde que ele quer chegar, onde que esse padre quer chegar, onde que esse padre quer chegar, eu já vou começar com a comparação. Existe uma instituição chamada prostíbulo.
O que é um prostíbulo? É uma instituição onde as pessoas vão em busca de, aspas, serviços de gratificação sexual, para usar uma linguagem, né, assim, politicamente correta, e tem algumas profissionais chamadas prostitutas que são contratadas para prestar esses serviços, né? Muito bem. O que é que o Brasil, o que é que o povo brasileiro, de uma forma geral, acha que é uma solução para o prostíbulo? O brasileiro diz assim, mas essas prostitutas estão muito depravadas. Não, chega, vamos mandá-las todas embora. Contratar prostitutas virgens. E com essas prostitutas virgens, está resolvido o problema. Acontece o seguinte, na primeira noite de trabalho, elas não serão mais virgens. Então o problema não está nas pessoas, se elas são puras, santas e castas, ou se elas são prostituídas ou não. O problema está na própria instituição que está levando essas pessoas a se prostituírem, porque a instituição está exigindo isso. Tem alguma coisa errada com a instituição chamada prostíbulo. Agora, com isso, eu estou falando uma metáfora, eu não estou dizendo que a instituição do governo brasileiro é necessariamente um prostíbulo, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que nós precisamos analisar os mecanismos da instituição governo brasileiro, porque se nós acharmos que no mecanismo do governo brasileiro tem alguma coisa que está proporcionando corrupção, proporcionando ladruagem, qual é a solução? A solução nós precisamos ir na estrutura institucional. É isso que eu gostaria um pouco de inspirar através desse programa e neste programa esclarecer muito qual é o papel da igreja nessa história toda. Por quê? Porque também tem isso. Meus alunos ficam me provocando o tempo todo e dizendo, mas o senhor não vai dizer nada sobre isso? O senhor não vai dizer nada sobre aquilo? O senhor não vai tomar partido? O senhor não vai começar a dizer para quem que o senhor vota ou quem que o senhor não vota? Quem que o senhor declara voto ou não declara voto? Do lado de quem o senhor está? A instituição igreja, nós iremos ver, com Bento XVI, ela tem um outro papel e vai ficar mais claro nesse programa, ok? Então aguenta firme, mesmo que o programa seja meio comprido, não tem problema não, nós temos que passar as ideias a limpo hoje, tá? Para esclarecer as coisas, tá? Então vamos lá. Primeiro, como que surge a sociedade humana? Se você for ver na Política de Aristóteles, aqui eu tenho um comentário de Santo Tomás de Aquino à Política de Aristóteles. Como que surge uma sociedade? Uma sociedade surge, basicamente, através de uma espécie de associação, não é? De famílias. Como? O marido, o homem se une à mulher, depois outro homem se une à mulher, cada um vai tendo seus filhos, etc. Acontece que essas várias pessoas chega um certo momento que elas precisam se organizar, porque tem uma tribo vizinha que está atacando, porque chega o inverno e eles precisam dar um jeito de arranjar comida, porque os recursos são escassos e as necessidades são altas, etc. Eles precisam se organizar. Acontece que nessas várias famílias, nesses vários pais, nesses vários chefes de família, existem alguns que possuem, aspas, excelências, virtudes, capacidades, vai lá, usa essa palavra aqui que é mais fácil. A pessoa tem capacidades, tem talentos, virtudes, excelências. Então, chega lá, uns 4, 5 cara fortão, parrudo, bom guerreiro, etc e tal, mas os caras não têm cabeça. Chega pro outro lado e diz, cara, você é um bom estrategista, você tem cabeça, você sabe onde que a gente tem que ir, você tem visão.
diz para a gente onde que a gente deve ir. E então instaura-se uma coisa que hoje a gente chama isso com o nome de monarquia. Né? Uma tribo indígena é uma monarquia. Quem está acostumado com reis um pouco mais, com um povo um pouco mais numeroso, mas vários clãs que de repente dizem, olha, você tem uma virtude, reina sobre nós, diz para onde é que nós temos que ir, diz que o que é que a gente tem que plantar, para onde é que a gente tem que migrar, que povo que a gente tem que combater, que estratégia nós vamos usar, etc, etc. É uma pessoa que tem visão, geralmente as sociedades começam como monarquia. Para nós que vivemos numa democracia, isso é uma coisa um pouco assim chocante. Mas se você for pensar bem, não tem jeito de uma sociedade começar como democracia. Não é? Você vai dizer, não, padre, mas eles elegeram o rei. Sim, mas na verdade, eles, mais do que elegeram, a pessoa se sobressaiu por seu talento, sua capacidade, seus dons. E ele foi, digamos assim, quase que naturalmente agregando ao redor de si uma obediência e uma disposição, mais do que esse mecanismo da nossa cabeça de dizer, eu elejo. Não, é um líder, é aspas, pai de uma família maior. E isso é a análise normal daquilo como surge uma sociedade. O problema é o seguinte, é que nós cristãos sabemos que existe uma coisa chamada pecado original. E pelo pecado original, os seres humanos que vão dominando podem transformar essas monarquias em tiranias. E as tiranias em impérios. E nós vimos que existe uma espécie de tendência, ou seja, um vírus no próprio ser humano de ir se organizando de uma forma que impérios vão surgindo. A história mostra isso. Tá? Veio primeiro o Império Assírio, depois o Império Babilônio, depois o Império Grego, depois o Império Romano, etc. Estou aqui resumindo a história, mas uma sucessão de impérios e impérios cada vez mais, digamos, injustos, cada vez mais violentos, cada vez mais opressores. Infelizmente, ou seja, surgia um império e aquilo durava um tempo. Aí surge um maior ainda, mais violento, mais opressor e devora o outro. Blum. Aí vem o segundo império. Aí devora o outro. Blum. Então, quando Santo Agostinho aqui, na sua citação do livro Cidade de Deus, fala do imperador Alexandre, ele está sabendo, Santo Agostinho sabe perfeitamente do que é que ele está falando. Ele está falando de impérios violentos e de uma certa forma injustos. Porque Santo Agostinho está vivendo aqui em plena decadência do Império Romano. O Império Romano está por cair. Aliás, o próprio livro A Cidade de Deus foi escrito por Santo Agostinho porque o Império Romano estava caindo. Então, uma espécie de avaliação de Santo Agostinho da história, como ele via até aquele momento, dentro das limitações. Não é que Santo Agostinho, assim, nós que vivemos longe dos fatos históricos e temos muito mais detalhes, podemos avaliar, de certa forma, melhor do que Agostinho e, de certa forma, pior do que Agostinho, porque não temos nem a santidade nem a inteligência dele. Mas, enfim. Agostinho, então, vê os impérios. O que Santo Agostinho não sabia, mas nós sabemos porque estamos há muitos séculos de distância, é que com a queda do Império Romano estava para iniciar um tempo que não existia até então na humanidade. Um tempo em que não haveria impérios. É o tempo em que o cristianismo, quando surgia um povo pagão, bárbaro, viking, querendo se organizar em império, os cristãos iam lá com
uma outra instituição chamada igreja, fecundava aquele negócio lá e aquela gana, aquela sanha de imperialismo murchava. Mas vejam, gente, isso não é como dizem os americanos, wishful thinking. Isso aqui não é um exercício de pensamento, eu gostaria que fosse assim. Não, isso é uma constatação histórica. A constatação histórica é a seguinte: até Lutero, e toda essa confusão aqui surgiu por causa da aula de Lutero, que eu estou dando o curso de Lutero, não tá? Assiste lá o curso de Lutero que você vai entender, que eu estou falando muito mais do que da vida de Lutero. Estou falando do nosso mundo hoje. O que acontece? Na sucessão de impérios, nós íamos bem. Por quê? Porque a igreja fecundava os governos com uma moralidade, com uma racionalidade, e os governos se organizavam de forma racional, de tal forma que, durante os 1000 anos que o cristianismo fez isso, desde a queda do Império Romano, não é? Até o senhor Martinho Lutero, houve guerras? Houve. Mas nem elas foram, digamos assim, mundiais, nem elas foram tão sangrentas, nem elas... Ou seja, comparado às guerras que houve durante os 1000 anos de Idade Média e as guerras que havia na época dos impérios, nós estamos falando aqui de grandes monstros e de mosquitinhos. Tá? Eu não estou defendendo guerra, gente, pelo amor de Deus. Desculpa que eu estou com um pigarro. Então, eu não estou defendendo guerra. Eu não estou dizendo, a guerra medieval não era ruim. Gente, guerra é guerra, guerra é ruim, guerra não é legal, ninguém quer que uma guerra aconteça. Eu só estou dizendo que tem proporção. Havia as guerras do Império Romano, nós passamos 1000 anos sem guerra naquela proporção, houve guerras de defesa durante as cruzadas, inclusive tem um livro do Rodney Stark mostrando claramente, ele desmonta, ele acaba com a argumentação de que as cruzadas eram um movimento imperialista dos cristãos para conquistar, nada disso. Foi guerra de defesa, de legítima defesa e muito moderada, inclusive. E não tinha como finalidade converter muçulmano coisa nenhuma, não era imperialismo. Era simplesmente uma reação a injustiças que estavam continuamente sendo feitas. Não é? Eu não lembro aqui o nome do livro do Rodney Stark, mas tem aí, é fácil. Acho que é Guerreiros de Deus, uma coisa assim, não sei, esquece. Pega lá, abre na Amazon, escreve Rodney Stark, Cruzadas. Pronto, você vai encontrar o livro dele. O fato é que, durante 1000 anos, não teve guerras da proporção que os impérios tinham, até que Martinho Lutero quebra essa capacidade da igreja fecundar os estados. Ele fez isso de propósito. Eu não estou culpabilizando Lutero, eu estou descrevendo. Descrever uma causa não é culpabilizá-la. Eu estou gripado. Eu nem sabia que eu estava gripado e transmito um vírus para você pela gripe. Você pega a minha virose e passa para você. Eu sou a causa instrumental da virose ter chegado até você. Você não pode dizer que eu sou culpado. Eu não queria passar virose para você. Então eu não estou dizendo que Lutero é culpado. Isso aí, vamos ver lá com Deus depois. Deus que julgue Lutero, se ele é culpado ou não. O fato é que ele é causador de uma coisa. De repente, depois da reforma luterana, metade da Europa ficou imune ao poder de fecundar que a igreja tinha, o poder que a igreja tinha de fecundar os reinos. E os reis começam a se achar eles, os príncipes começam a se achar eles investidos de poder divino. O Rodney Stark mostra com toda clareza nesse Reformation Myths que essa história de que
Na Idade Média, a igreja dizia que os reis... Não, muito pelo contrário. Na Idade Média, os reis tinham um poder moderado exatamente porque todo cristão sabia que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é que a igreja mandava nos reis, é que Deus mandava nos reis. E a igreja fecundava essa realidade, como nós veremos que é o papel da igreja. O fato é o seguinte, Lutero quebrou essa história. E aí surge a Guerra dos 30 anos, que é 100 anos depois de Lutero. Lutero pregou as teses dele em 1517, em 1618 começa The 30 Years' War, Europe's Tragedy. Esse livro do Peter Wilson descreve todas as escaramuças dessa história, dessa guerra, né? Evidente, é um livro de quase 1000 páginas, mas está aqui para você entender como que as coisas aconteceram. A coisa começa exatamente por uma incapacidade dos cristãos de se deixarem fecundar, não é? Pelo cristianismo, e as coisas foram acontecendo dos dois lados. Não estou aqui jogando a culpa em cima dos protestantes. Só estou dizendo que aconteceu. Descrevo o que aconteceu. Alguma coisa mudou no mundo para as guerras começarem a ser cada vez maiores. E aí tivemos a Primeira Guerra Mundial. Estou fazendo de uma longa história, uma história curta. Se você quiser mais detalhes, tem o nosso curso, né, de história, da igreja no mundo contemporâneo, né? A igreja no mundo moderno. Então, vai lá, se você quiser detalhes sobre isso que eu estou dizendo. O fato é que sumiu do mapa aquela fecundação mútua que havia entre igreja e Estado-governo, entre fé e razão, e as coisas se separaram e se cindiram. Havia antes uma realidade institucional, porque depois da Guerra dos 30 anos, pelo Tratado de Westfália, religião tornou-se um fato privado. E a Igreja Católica não pode aceitar isso, né? O próprio Bento XVI diz no Deus Caritas Est, né? A Igreja, só para ler uma coisa lá na frente que nós vamos ler agora, a Igreja não pode, veja essa frase para você entender onde nós queremos chegar. A Igreja não pode e nem deve tomar nas próprias mãos a batalha política para realizar a sociedade mais justa possível, por um lado. Por outro lado, não pode nem deve colocar-se, não pode nem deve colocar-se no lugar do Estado. Mas, por outro lado, também não pode nem deve ficar à margem da luta pela justiça. Deve inserir-se pela via da argumentação racional e deve despertar as forças espirituais sem as quais a justiça, que sempre requer renúncias, também não poderá afirmar-se e nem prosperar. A sociedade justa não pode ser obra da Igreja. Deve ser realizada pela política. Mas cabe à Igreja, e profundamente, o empenhar-se pela justiça, trabalhando para a abertura da inteligência e da vontade às exigências do bem. Ou seja, a Igreja funciona para abrir inteligências e vontades. Depois que as inteligências e as vontades estão abertas, te vira nego. Te vira aí na política. A minha missão como igreja, a missão desse site aqui, não é dizer nem em quem você quer votar, e nem você vai votar, e nem como se organizar politicamente. Isso é uma missão da sociedade civil fecundada pela igreja. Você que é leigo, você que é leiga, você deve se engajar na sociedade civil e se organizar. E se você é um homem de bem, uma mulher de bem, se junte a quem está se organizando, né? Se vire. Mas não é missão da igreja agora realizar essa sociedade justa. Isso é missão da política. A missão da igreja é abrir
as inteligências e as vontades para o bem. São duas instituições diferentes. Vamos lá. Agora que eu já disse onde é que nós queremos chegar, você já viu, já ficou claro? Vamos ler o texto de Bento XVI. Está aqui, número 28. O que eu estou dizendo aqui é só o número 28 da Deus Caritas Est. Então eu agradeço a Deus de eu estar lendo o livro do Rodney Stark, ele me remeter ao Deus Caritas Est e poder estar fazendo esse programa aqui. Já estamos falando, faz meia hora, mas agora chegamos no que eu quero dizer de verdade. Era necessária essa longuíssima introdução histórica para você entender que alguma coisa se rompeu na civilização ocidental. Para você entender o Brasil de hoje, eu precisava contar a história de 1500 anos antes do Brasil ser descoberto, para chegar em Lutero. Lutero pregou as suas teses em 1517, o Brasil foi descoberto em 1500, aí ó, pronto. Vamos entender a história agora daqui para frente? Como? Mas nós precisamos ver, vamos ler o texto de Bento XVI e ver se a gente consegue fecundar a sociedade brasileira, seja naquelas pessoas que são mais de direita, seja quem é mais de esquerda, dentro de uma moderação e de um diálogo democrático, isso é muito importante na igreja e na sociedade. Seguindo o jogo fair play da política, não é? De busca do bem comum, de um diálogo em busca do bem comum. É isso que vai fazer a política. E o que é que a igreja pode fazer com relação à política? Vamos lá. Número 28. Para definir com maior cuidado a relação entre o necessário empenho em prol da justiça e o serviço da caridade, é preciso anotar duas situações de fato que são fundamentais. Então é a primeira situação fundamental, que é a que mais nos interessa aqui, que é a relação entre igreja e Estado-governo. A justa ordem da sociedade e do Estado é dever central da política. Então, a política que os papas definem como sendo uma forma elevada de caridade, as pessoas têm que entender que a finalidade da política é colocar uma justa ordem na sociedade. Sabe por quê? Porque nenhum de nós é uma ilha. Nós não vivemos sozinhos. Nós dependemos uns dos outros. Tá? Se você sei lá, entra num metrô, não existe lugar onde as pessoas talvez se sintam mais próximas fisicamente e mais distantes espiritualmente uma da outra do que no metrô. Cada um está no seu mundinho, cada um com seu headphone, ouvindo suas coisas, com suas preocupações. Só acontece o seguinte, está todo mundo dependendo do maquinista, porque se o cara que está levando o vagão para frente cometeu um erro, todo mundo se lascou. E ele depende também de todo mundo, porque se ninguém pagar a passagem, ele também perdeu o emprego dele. Nós dependemos uns dos outros, que nós aparentemente achemos que estamos independentes um do outro, mas não estamos independentes um do outro. Então é necessário que a racionalidade coloque a justa ordem. Não é justo você entrar no vagão do metrô sem pagar, porque não vai ter dinheiro para pagar o maquinista. Sei lá como é que chama, o motorista, o chofer, o condutor do metrô, sei lá como é o nome desse negócio, da profissão dele. Bom, um Estado que não se regesse segundo a justiça, reduzir-se-ia a uma grande banda de ladrões, como disse Agostinho uma vez, remota itaque justitia quid sum regna nisi magna latrocinia. Ou seja, é uma quadrilha de ladrões. É daqui que surgiu, dessa citação que surgiu a aula. Aí, o Bento XVI vai e explica que faz parte da estrutura fundamental do cristianismo uma distinção entre igreja e Estado, porque o próprio Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é? Mas isso não quer dizer que não haja uma relação recíproca entre a política e a igreja,
entre a realidade da razão prática da política e a realidade da fé, que é o que a igreja coloca. Ele diz: a justiça é o objetivo e, consequentemente, também a medida intrínseca de toda política. O que é justiça? É uma coisa racional, dar a cada um o que é seu. A política é mais do que uma simples técnica para a definição do ordenamento público. A sua origem e o seu objetivo estão precisamente na justiça, e essa é de natureza ética. É aqui que entra a igreja. Ou seja, se a justiça... Para que serve política? A política é uma forma de você ordenar as coisas de forma justa. Só que a coisa justa, a justiça é uma coisa ética. Muito bem. Assim, o Estado defronta-se inevitavelmente com uma questão: como realizar a justiça aqui e agora? Não interessa para o governo brasileiro, seja ele deste partido, daquele partido, do outro partido, de esquerda, de direita, de centro, do que for, seja ele o de hoje, seja o de 50 anos atrás ou de 50 anos para frente, um governo ele vai ter que perguntar: no meu aqui, chamado Brasil, e no meu agora, 2019? Ou 1919? Não interessa. No meu aqui e no meu agora. Como é que eu vou fazer a justiça? O que é o justo aqui e agora? Mas essa é uma questão que nos remete a uma pergunta mais radical: o que é a justiça? E não vai ser o governo que vai responder isso. Isso é um problema que diz respeito à razão prática, à inteligência, ao estudo. Então alguém tem que despertar as inteligências. Quem que faz isso? Deveriam ser os professores de filosofia, deveriam ser as academias, mas a igreja reconhece que ela tem um papel nisso tudo também. Sabe por quê que a igreja tem um papel nisso tudo também? Porque Aristóteles e os grandes filósofos já tinham existido, mas os impérios continuavam acabando com a humanidade. Foi somente quando a igreja entrou no xadrez, quando a instituição chamada igreja entrou nesse xadrez, que os grandes impérios foram desmontados. E surgiu a liberdade das pessoas. Então, são duas esferas distintas, igreja e Estado, mas que existe alguma coisa aqui. Eu tenho que perguntar o que é a justiça. Isso é um problema que diz respeito à razão prática, mas para poder operar retamente, a razão deve ser continuamente purificada, porque a sua cegueira ética, derivada da prevalência do interesse e do poder que a deslumbram, é um perigo nunca totalmente eliminado. Então o que acontece? Existe uma cegueira ética. É esse o papel da igreja. Acordar as pessoas da cegueira ética. Depois, uma vez que as pessoas foram convertidas, foram acordadas, houve uma metanoia, uma mudança de mentalidade, vai lá e senta e dialoga sobre o bem comum, numa outra instituição chamada governo, chamada parlamento, chamada etc. Mas a igreja tem um papel nisso tudo, o papel dela, acordar as inteligências da cegueira ética. O problema é o seguinte, é que se nós estamos numa sociedade onde as duas ideologias dominantes é o materialismo marxista, que vê tudo um jogo de interesse e de poder, e o materialismo capitalista, onde o dinheiro e o interesse pessoal individualista é a única coisa que interessa, meu irmãozinho, nós estamos fritos. Não, mas padre, eu quero saber, a igreja é marxista ou é capitalista? Cara, se a escolha é essa, nós estamos fritos. Porque o que é que o marxista quer? Ele quer o interesse material através de uma luta de poder. Ele instaura uma luta de classes porque ele
quer o poder. Já a ideologia capitalista, estou usando aqui a palavra ideologia, capitalista para ninguém confundir que é simplesmente uma coisa de livre mercado. Não, é o liberalismo, no sentido ismo da palavra. Tem o marxismo e o liberalismo, não é? Pois bem, é uma luta de poder para quê? Para diminuir cada vez mais a interferência da sociedade, do Estado, dos outros sobre os meus interesses pessoais. Então, os dois são duas doenças. O liberalista, ele pensa o seguinte, né? Quanto mais cada um for egoísta e pensar nos seus interesses materiais privados, melhor vai funcionar a sociedade. Desculpa, isso é uma crença que não tem nada histórico que corresponda a isso. Não é assim que funciona. Historicamente não é assim que funciona. Quanto mais você pensar nos seus interesses e for egoísta, o que você vai ter aqui é a lei de Darwin. Nós vamos nos comportar como animais e esse negócio não dá certo. Do outro lado, o marxista, que, não, quanto mais houver a prevalência do interesse da suposta classe que o partido representa, daquela classe teórica da qual nós somos representantes, e a gente fizer uma luta de classes e lutar, magicamente, quanto mais sangue correr debaixo da mesa, né, melhor vai ficar a sociedade. Também não existe nada na história que prove. Ou seja, são duas ideologias loucas. A igreja tem que acordar essas duas loucuras. A igreja é uma instituição que tem por finalidade acordar as pessoas da cegueira ética, da prevalência de interesse e de poder que deslumbram as pessoas quando se trata de falar de governo. As pessoas ficam deslumbradas. Não interessa se o seu deslumbre é de direita ou se o seu deslumbre é de esquerda. As pessoas ficam deslumbradas. Nesse ponto, política e fé se tocam, diz Bento XVI. A fé tem, sem dúvida, a sua natureza específica de encontro com Deus vivo. Ou seja, a fé, não vamos instrumentalizar a fé. A finalidade da igreja, a finalidade última da igreja, é o encontro com Deus, é a salvação eterna, etc, etc. A finalidade da igreja não é simplesmente ficar fecundando a sociedade política. Não. A igreja tem outra finalidade, a salvação eterna da alma. Só acontece o seguinte, existe um aspecto da atividade da igreja que tem uma repercussão social. É só isso que a gente está dizendo, né? Então, um encontro entre fé e política, que nos abre novos horizontes muito para além do âmbito da própria razão. Desculpa, eu li errado. O encontro com Deus vivo, desculpa. Ou seja, a finalidade da igreja, o encontro com Deus vivo, a salvação eterna, nos leva para além de novos, da coisa simplesmente da razão. E abre novos horizontes muito além do âmbito da própria razão. Mas, ao mesmo tempo, não é? A fé serve quase como um efeito colateral, não é? Como força purificadora da própria razão. Partindo da perspectiva de Deus, a fé liberta a razão de suas cegueiras e, consequentemente, ajuda a razão a ser mais ela mesma, a ser mais racional, a ser menos louca. Por quê? Porque a razão, sem essa purificação, ela fica louca. Que é o que nós temos na sociedade atual. Ou seja, veja lá, você pega a Revolução Francesa, fecharam a Catedral Notre-Dame de Paris, colocaram a deusa razão no altar principal. Isso aqui isso aconteceu. Começaram a prestar culto à razão e o que é que você teve? Loucura, o terror.
Milhares e milhares de pessoas mortas na guilhotina. Foi um negócio abominável, até que finalmente alguém tinha que pôr ordem na casa e veio Napoleão, porque o negócio ali estava... Eu não estou defendendo Napoleão não, gente, pelo amor de Deus, mas o negócio é o seguinte, são sempre esses pêndulos da história, entendeu? Os revolucionários puxam a coisa fica tão insuportável que o povo começa a rezar, pelo amor de Deus, venha um ditador sobre nós. Espinheiro, rege, governa-nos. Entendeu? Infelizmente, foi isso que aconteceu. Então assim, mas por quê? Porque tiraram a fé da história. Você tirou a fé do tabuleiro, o negócio enlouquece. Então a fé ajuda a razão a ser mais racional, a ser mais ela mesma. A fé consente a razão de realizar melhor a sua missão e ver mais claramente o que lhe é próprio. E é aqui que se coloca a doutrina social católica. A doutrina social da Igreja Católica não pretende conferir à Igreja, estou lendo Bento XVI, não pretende conferir à Igreja poder sobre o Estado. Não. Isso seria um clericalismo absurdo. Entende? Um clericalismo absurdo. Não é assim, os políticos não têm que vir perguntar para o padre Paulo, ou para o padre Beltrano, ou para o bispo Ciclano, ou para o Papa Fulustreco, o que é que nós temos que fazer agora? Porque nós não sabemos como governar. Gente, quem vai ter que governar são os políticos. O que a Igreja quer fazer não é ter o poder sobre o Estado, nem impor àqueles que não compartilham a fé. Por quê? Porque, claro, dentro do país chamado Brasil, tem gente que não é católica. E a Igreja não vive no mundo da lua, ela sabe perfeitamente disso. A Igreja não quer impor a quem não tem a fé perspectivas e formas de comportamento que pertencem à Igreja, propriamente dita. A Igreja deseja, a sua doutrina social da Igreja, deseja simplesmente contribuir para purificar a razão. É aqui que está a coisa. A Igreja pode influir na sociedade atual? Pode, purificando a razão e prestar a própria ajuda para fazer com que aquilo que é justo possa aqui e agora ser reconhecido e depois também realizado. Então, se a Igreja puder contribuir para purificar a razão dos católicos, dos ateus, dos agnósticos, dos protestantes, dos muçulmanos, dos espíritas, etc. e tal, a Igreja entra nisso. Nesse processo, a doutrina social da Igreja entra nesse diálogo. Nós somos seres humanos, cidadãos, temos uma doutrina, nós temos uma realidade histórica. Nós vemos que a intervenção da doutrina social da Igreja na história da humanidade, né, fez o bem. Ah, mas eu aprendi no meu livro de história. Olha, vá ler os livros do Rodney Stark, que nem católico é, nem cristão, e ele vai te desmontar os teus preconceitos com relação à intervenção da Igreja na história da humanidade, que foi enormemente mais positiva do que o seu professorzinho de história andou ensinando para você. Bom, vamos lá. Então, a doutrina social da Igreja discorre a partir da razão e do direito natural. Então, veja só, nós, católicos, temos fé. A nossa fé fecundou a nossa razão, a gente vai purificando o egoísmo. Então, muitos santos, papas, pessoas foram purificando esse egoísmo, foram vendo as coisas e nós enxergamos uma doutrina. Essa doutrina, ela tem um fundamento racional e tem um fundamento no direito natural. Então, a partir do fato de que tem racionalidade e tem direito natural, nós podemos nos sentar à mesa com muçulmano, com protestante, com ateu, com agnóstico e dialogar racionalmente. É isso que a Igreja quer fazer. A partir daquilo que é conforme a natureza de todo ser humano. E sabe que não é tarefa da Igreja fazer ela própria valer politicamente essa doutrina.
quer servir à formação da consciência política e ajudar a crescer a percepção das verdadeiras exigências da justiça e, simultaneamente, a disponibilidade para agir com base nas mesmas, ainda que tal colidisse com situações de interesse pessoal. Então aqui que vem o problema. A igreja também não é iludida. Ela sabe muito bem que, ensinando a doutrina social da igreja, eu vou estar pisando nos interesses de alguns. Então, é claro, isso não quer dizer que a minha intervenção como padre, como quem ensina a doutrina social da igreja, não vá pisar nos calos de algumas pessoas. Às vezes acontece, né? Muitas vezes acontece e claro, a pessoa fica com raiva da igreja. Isso significa que a construção de um ordenamento social e estatal justo, pelo qual seja dado a cada um o que lhe compete, é um dever fundamental, que deve enfrentar de novo cada geração. Então não tem essa fórmula mágica. Cada geração vai ter que sentar e ver como é que a gente vai fazer essa ordem social justa. Não está, mas está tudo escrito na Bíblia. Gente, a Bíblia não é um projeto político. A Bíblia não tem uma solução política. A revelação divina não tem uma solução política. A revelação divina, ela é uma realidade que fecunda e purifica a racionalidade e a sua razão prática é que vai ter que se virar atrás de uma solução para instaurar uma sociedade mais justa. É racionalidade, é inteligência, é diálogo, é busca da verdade, renúncia ao próprio interesse, busca do bem comum. Agora, o pessoal, às vezes, os leigos são os mais clericalistas. O leigo vem, padre, mas qual é a solução? Como é que nós vamos resolver o problema, sei lá, o problema da segurança pública no país? Você vem usar para mim? Cara, faz o seguinte, se converte, reza, faz penitência, se confessa, pede a graça de Deus, estuda bastante, procura a verdade, se senta com os outros, dialoga e vocês vão ter uma solução. Mas se você não procurar você mudar, você se converter, você se livrar do seu egoísmo, sabe o que vai acontecer? Vai ser simplesmente, a nossa democracia será simplesmente a tirania da maioria. Porque o problema aqui de uma tirania não é o número de pessoas. A tirania pode ser de a tirania pode ser de um partido, ou a tirania pode ser da maioria do povo, que impõe uma injustiça. Não é uma questão de número, que a gente acha que porque tem um número maior, então necessariamente nós temos justiça. Não. Você pode ter uma horda de bárbaros, irracionais e loucos, votando nas urnas e impondo a sua loucura. E isso não está correto. A igreja nunca acreditou que a justiça ela se realiza contando o número de narizes, como diria Chesterton. Essa estupidez de dizer quantos narizes tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ganhou! Não! Não é assim que se faz a verdadeira política, a verdadeira ordem social mais adequada. Então, por isso que a igreja tem uma atuação política, no sentido amplo da palavra política, né? Não no sentido específico, né? Digamos assim, de chegar a dizer só, vamos entrar, qual o partido da igreja? Não tem partido da igreja. Qual é a solução da igreja? Não tem solução da igreja. Parece que as pessoas querem descarregar em cima dos outros a responsabilidade. A responsabilidade é nossa e de nossa conversão pessoal. Tratando-se de uma tarefa política, não pode ser um encargo imediato da igreja. Ou seja,
organizar a justiça conforme cada época, cada geração, isso é uma tarefa política. Isso não é encargo imediato da igreja. É encargo da igreja, sim, mas como? Ao mesmo tempo, é uma tarefa humana primária. Já que é uma tarefa humana primária, a igreja tem o dever de oferecer, por meio da purificação da razão, através da formação ética, a sua contribuição específica para que as exigências da justiça se tornem compreensíveis e politicamente realizáveis. Então, já que é uma tarefa humana, por favor, não neguem a nós, membros da Igreja Católica, da hierarquia da Igreja e dos leigos da Igreja Católica, não negue aos católicos a capacidade de nós realizarmos essa tarefa humana primária. Só que cada um faz do jeito que é a sua vocação específica. A vocação específica do leigo é entrar no embate político. Ah, mas quem é o candidato da igreja? A igreja não tem candidato! Está errado! A igreja não tem candidato, nunca terá. A igreja tem membros dela que, fecundados pelo Evangelho, com a sua inteligência purificada, em parte, claro, porque a nossa purificação, ninguém, não precisa ser santo para você entrar na política, né? Você purificou em parte, purificado, iluminado pelo Evangelho, etc. e tal, a pessoa deu o seu nome para apreciação pública, para viver esse martírio terrível que é você entrar no mundo político. Eu tenho pena e admiro ao mesmo tempo essas pessoas que foram escolhidas por Deus para resolver o problema político do nosso país. E que, sendo verdadeiros católicos, querendo ser fecundados pelo Evangelho, etc. e tal, se sentam para debater politicamente. E deixa eu dizer para você, não é porque são dois católicos no parlamento que um vai estar de acordo com o outro. Os dois fecundados pelo Evangelho pode ser um católico de centro-direita, que, fecundado pelo Evangelho, discorda de um católico de centro-esquerda. E os dois são católicos. Plenamente católicos. E pode ter um terceiro que é muito pelo contrário. Entende? Não tem. O candidato católico, assim, é a consequência óbvia do que Bento XVI está dizendo. A igreja não pode realizar essa tarefa de forma imediata. É uma forma mediata. Ou seja, é a mediação da igreja, a igreja vai, fecunda, purifica a razão, você vai lá, purificado, buscando cada vez mais a verdade, se organize. Se organize, cara. Agora, você ficar feito um egoísta ridículo no Facebook xingando as pessoas, me desculpe, você não está fazendo nem o primeiro passo, que é você purificar a sua inteligência e a sua vontade para ver se você larga de ser o porco egoísta que você é e começa a contribuir para o bem comum e não para o seu benzinho ridículo. É isto. As pessoas têm que entender isso e a finalidade desse programa aqui é exatamente essa. É purificar a inteligência e libertar a vontade para que você largue de ser egoísta, entendeu? E pare. Né? Tem um amigo meu que sempre costuma recordar essa comparação. Olha, um ótimo café da manhã é ovos mexidos com bacon. A galinha entrou com o ovo, mas o porco entrou com o bacon. A galinha não perdeu nada. Mas o porco perdeu a si mesmo. Então todo mundo quer contribuir só com os ovos, mas ninguém quer dar o bacon. Está entendendo? Quando se trata de você dar a própria pele, você não quer. Agora ficar feito um irresponsável, só metendo a língua, é muito fácil, cara. E o que é que você fez? E o que é que você fez?
além de do alto do trono da sua arrogância, ficar criticando o que os outros fizeram? O que é que você fez? Então faz o seguinte, desce, vem aqui embaixo e vamos lutar para fecundar as pessoas, purificar a razão de cada um, até que as pessoas, com sua verdadeira vocação, vendo essa convocação, se entreguem. Eu costumo dizer para as pessoas que nós, igreja, no meio da política, né, nós queremos que as pessoas entendam que no mundo político o importante não é você dar o seu voto, é você dar a sua vida. Você tem que dar o bacon. Pôr ovo é fácil. Você põe o ovo e sai cacarejando. Então a internet está cheia de galinha política. Entende? Está cheio de galinha política. O cara põe o ovo e sai cacarejando. Feliz da vida porque pôs o ovo. Mas o animal não quer, né? Não quer dar o bacon. E tem muita gente que, tendo sido criado dando o ovo e agora entrou na vida política e está tendo que dar o bacon, que está vendo que o negócio não é fácil. Porque agora, meu irmão, agora o negócio é dar o bacon. Então, vem aquela parte que a gente já leu, né? Então a igreja tem o dever de oferecer, por meio da purificação da razão e através da formação ética, sua contribuição específica para que as exigências da justiça se tornem compreensíveis e politicamente realizáveis. Aí vem a parte que a gente leu. A igreja não pode nem deve tomar em suas próprias mãos a batalha política para realizar a sociedade mais justa possível. Não pode e nem deve colocar-se no lugar do Estado. Mas também não pode e nem deve, como querem alguns, o Estado é laico, o Estado é laico, o Estado é laico. A igreja não pode e nem deve ficar à margem da luta pela justiça. Deve inserir-se nela pela via da argumentação racional. E deve despertar as forças espirituais sem as quais a justiça, que sempre requer renúncias, não poderá afirmar-se e nem prosperar. Justiça exige renúncia e a igreja ensina renúncia. Por isso a igreja contribui sim para um país mais justo. Essa mentalidade de luta de classes que está no nosso país, onde cada um luta pelo seu interesse, seja você capitalista, ou seja você liberalista, capitalista, seja você socialista, marxista, essa mentalidade de luta de classes que está no nosso país, nós não vamos chegar nunca a lugar nenhum e não vamos contribuir com um país bom e melhor se nós não estivermos prontos a renunciar. Todos. A sociedade justa não pode ser obra da igreja. Deve ser realizada pela política. Mas cabe à igreja. E cabe à igreja profundamente empenhar-se pela justiça, trabalhando para a abertura da inteligência e da vontade às exigências do bem. Então, meus queridos, esse é o nosso programa de hoje. Espero ter esclarecido a muitos, não é, como é que a igreja vê toda essa questão da atuação de padres na política, não é? Essa questão de candidatos, de coisas etc e tal. Só que acontece o seguinte, nós estamos no meio de uma crise moral do nosso país. Cada instituição tem o seu papel. Um é o papel da instituição chamada igreja, outro é o papel da instituição chamada Estado, governo, corpo técnico administrativo, etc, etc. Cada um no seu papel. O problema é que nós estamos cheios de gente querendo dar pitaco, como galinha que cacareja porque pôs o ovo. Mas ninguém está querendo dar a própria pele e contribuir com o bacon para o bem da sociedade e para o bem comum.
A igreja, ao anunciar o Evangelho e a dizer, como sempre diz, renuncia a ti mesmo, contribui para o bem da sociedade imensamente, mais do que essas ideologias laicistas que ficam berrando que o Estado é laico, seja você de direita ou de esquerda. Vamos descer da arrogância e começar a dar a vida. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.